Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política na cidade de Itanhaém. E sobre esse assunto, eu converso com o presidente da Câmara dos Vereadores, Hugo de Lalo. Tudo bem, vereador? Seja muito bem-vindo. Graças a Deus, tudo ótimo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade e esperamos aí contribuir com o debate, tirar algumas dúvidas sobre a nossa cidade, sobre a Câmara Municipal de Itanhaém, bem como toda a região. Começar falando sobre a questão do pedágio na Padre Manuel da Nóbrega. O governo do estado, ele diz que vai privatizar algumas rodovias, uma delas é a Padre Manuel da Nóbrega. O que isso representa para a cidade de Itanhaém? Olha, representa uma expectativa muito grande, porque muito embora eu particularmente utilizei as redes sociais para mostrar um posicionamento contrário ao pedágio, bem especificamente ao local que está descrito no projeto do governo do estado, no quilômetro 326/3. Ali, nosso entendimento é que não tem cabimento algum um pedágio, uma praça de pedágio naquele local. Entretanto, nós estamos chamando o governo do estado para uma conversa, e aí eu quero aqui já noticiar, dia 26 nós estivemos na Secretaria de Desenvolvimento Regional sendo recebido pelo secretário executivo Rubens Cury para tratar sobre esse projeto, uma vez que na audiência pública, que eu não reconheço como audiência pública realizada pela Artesp na Câmara Municipal de Vereadores, não foi possível tirar nenhuma dúvida sobre esse projeto, que no nosso entendimento é muito benéfico para a mobilidade urbana da região, mas tem que ser debatido com os maiores interessados. Que são os munícipes. São né? os munícipes. Agora, só para a gente entender um pouquinho, vereador, o senhor é contra se colocar um pedágio aonde foi proposto pela Artesp. Exatamente. Qual seria o local ideal? Teríamos que avaliar de forma técnica. Sou bem transparente, aonde me falta conhecimento técnico, mas eu penso que um projeto dessa magnitude, iniciado pelo governo do estado, através de técnicos competentes, o que a gente viu que naquela tentativa de uma apresentação de programa pela Artesp não existiu, não existe, a gente fica com dúvidas. Então nos mostre que, olha, nós estaremos colocando uma praça de pedágio mais precisamente próximo à região sentido Peruíbe, sentido Mongaguá. Entretanto, olha só o que o município irá receber. O município irá receber contrapartida disso, daquilo. Agora não dá, pelo pouco que a Artesp falou lá na Câmara Municipal, um projeto dessa magnitude, localização de passarela. Aí a gente tomou as devidas atitudes que entendemos necessárias, inclusive naquele exato momento, interrompendo aquilo que no nosso entendimento não era uma audiência pública. Qual que é exatamente a justificativa para se colocar o pedágio? É o fato de se privatizar a rodovia, é isso? É o fato de se privatizar a rodovia porque irá custear a obra que, por exemplo, só a título de curiosidade, é a duplicação de Peruíbe em diante. Então, assim, tudo isso são dúvidas que nós temos porque os vereadores são cobrados diariamente. Nós estamos, já dizia Franco Montoro, no município que a gente vive, então nós somos cobrados. E é difícil para a população entender, governo municipal, estadual e federal. É governo. Então nós precisamos ter informação. E nesse sentido, o Estado até então, na minha opinião, foi omisso, mas dia 26, através de uma ação da Frente Parlamentar Litoral Sul Vale Mais, que compõe os municípios Mongaguá, Itaém, Peruíbe, Itaripe e Toledo, através de uma ação da Frente Parlamentar, estivemos na Secretaria Estadual e fizemos todos esses questionamentos. O secretário, na oportunidade, recepcionou e falou que estaria posteriormente dando a devolutiva para que nós possamos acalmar a cidade. A população fica hoje com uma dúvida muito grande. Poxa, um pedágio aqui, como é que vai ser? O morador vai pagar, não vai? Isso está sendo pensado de forma metropolitana? Não. Nós estamos tentando, nós estamos aí através da frente, buscando unificar um entendimento em relação a isso. É claro que acaba às vezes tendo uma série de, não diria de divergência, mas pontos de vista diferentes, mas a gente entende
que um projeto como esse, eu quero aproveitar a oportunidade e a audiência aqui do programa, dizer que a gente vê com bons olhos. A gente vê porque nós temos um aeroporto, no caso, o Aeroporto Regional de Itanhaém, praticamente pronto. Então, a gente entende que tudo isso irá convergir para um desenvolvimento que nós tanto defendemos de Itanhaém e região. Mas a gente precisa ter o diálogo. Então, só para a gente entender, não é que Itanhaém, a Câmara é contra essa privatização, nem a cobrança de pedágio, mas é que se faça de uma forma que antes seja discutida, né? Exatamente, veja bem, não há o Hugo de Lalo, a Câmara é contra, primeiro, da forma como o governo do estado, através da Artesp, quis colocar o projeto, desculpa o termo, a goela abaixo. Isso a Câmara foi contra. Eu tomei a iniciativa de interromper aquilo que não era audiência pública, era uma apresentação de um projeto, e a localização. No quilômetro 326,3, o nosso entendimento é contrário. Aí a minha opinião, e eu não estou falando em nome da Câmara, eu estou falando em nome do meu mandato enquanto representante popular, morador da região mais atingida pelo pedágio. Ali, no quilômetro 326, eu sou contra. Agora, se o governo do estado, seja através de quem for, vier para o diálogo e mostrar os motivos pelos quais Itanhaém deve merecer uma praça de pedágio e os investimentos, a mobilidade, a infraestrutura, os benefícios, a gente vai pôr na balança. Eles já deram o que vai ser feito em relação a isso, em relação à Artesp, até onde ela falou de passarela. Só? Então a gente está falando de um pedágio no quilômetro 326 que fica exatamente aonde, vereador? Para os moradores terem bastante entendimento, fica em frente à churrascaria que margeia a rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Mais especificamente, a 500 metros do trevo da CESP. E Itanhaém, isso? Em Itanhaém, no meio da cidade praticamente. O trevo da CESP é o meio da cidade. Nós estamos ali a 15 quilômetros de Peruíbe e acho que 20 de Mongaguá. Agora, o senhor tem ideia, já tem a informação de quanto custaria esse pedágio? Boa pergunta, nenhuma. Então a gente não sabe nem de quanto é a briga, né? Não posso nem aqui suscitar nenhuma ideia de valor, nenhuma ideia de nada nesse sentido. Bom, no entendimento do Legislativo, então, o pedágio ele pode trazer prejuízos à população onde ele está sendo proposto? Na minha opinião, sim. E aí vocês fizeram uma audiência pública? Não, aí nós fizemos, através de uma iniciativa do vereador Dr. Carlos, a criação de uma comissão especial de vereadores para acompanhar esse processo e estar estudando, inclusive, medidas até mesmo judiciais para anular, porque a Artesp, ela validou aquilo que ela chama de audiência pública. Então, assim, nós estamos buscando de todas as formas, mas eu volto a dizer, a reunião a gente destaca como muito produtiva e eu tenho certeza que o governador João Dória irá ouvir o seu secretariado e rever essa questão do pedágio no quilômetro 326,3. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre o pedágio na Avenida Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política na cidade de Itanhaém. E sobre isso eu converso com o presidente da Câmara de Vereadores, Hugo de Lalo. Vereador, a gente está falando sobre o pedágio na Padre Manuel da Nóbrega, a discussão que está em torno disso, né? Não por conta da não necessidade do pedágio, que se entende que é necessário por conta das obras que devem ser feitas pela privatização da rodovia, mas o problema está no local onde esse pedágio está sendo proposto pela Artesp. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, foi proposto uma audiência pública para discutir esse assunto. Exatamente. A Artesp entrou em contato conosco, solicitando o espaço da Câmara Municipal, até porque é uma questão de legislação, ela cumprir o protocolo de audiências públicas. E nós, logicamente, interessados no assunto, abrimos o espaço. Entretanto, nós imaginávamos que iria acontecer uma audiência pública. Um dos princípios de uma audiência pública é o momento onde as partes, o público e o privado, através até da oralidade, possam discutir e debater o interesse coletivo.
Porém, não foi o que aconteceu. A Artesp simplesmente ela falou, ó, vou apresentar o projeto e as dúvidas vocês encaminham depois para o site que nós vamos disponibilizar. E aí a gente entendeu que não era isso que nós defendíamos. Queríamos ali naquele momento debater o projeto. Não foi possível, a população tomou conta do plenário, nós tivemos ali uma superlotação e chegou um dado momento, devido a esse posicionamento da Artesp, eu me senti na obrigação, até preocupado em garantir a segurança de todos, a gente suspendeu, a gente interrompeu os trabalhos e não teve mais andamento essa audiência pública que a Artesp, no entanto, ela validou, disse que ela ocorreu, disse que foi válida. Ou seja, que o assunto foi discutido, a população está sabendo. Isso, e deu andamento. Tanto é que depois ela realizou num outro município uma outra audiência, seguiu. E nós, desde então, através do nosso mandato, através de todos os meios, a gente tem mostrado o nosso posicionamento contrário primeiro, a instalação da Praça do Pedágio no quilômetro 326/3. E depois a gente quer chamar o Estado para uma conversa, muito embora no dia 26 nós já tivemos essa oportunidade junto ao secretário executivo Rubens Cury, mas nós agora iremos aguardar para que a nossa cidade não seja penalizada. Nosso entendimento, o pedágio naquele local não é benéfico para a nossa cidade. Agora, conforme o jornal A Tribuna, estavam previstas 4 audiências públicas. Depois dessa interrupção do dia 23 de outubro, se eu não me engano, devem existir outras, né? Antes da gente explicar um pouquinho mais sobre essa questão da audiência pública e da importância que isso interfere, gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, qual seria a alternativa, então, se acontecer o pedágio na Padre Manuel da Nóbrega? Olha, Roberta, eu quero pedir a licença para você, compartilhar aqui com todos. Nós fizemos inclusive um vídeo para mostrar que naquele local a nossa cidade será penalizada. Eu permito aqui compartilhar com todos para que tenham acesso e entendimento melhor. Não sei se está sendo possível, mas é para que todos... o vídeo que nós elaboramos, em vermelho você pode ver o percurso que o motorista naturalmente irá utilizar como uma rota de fuga do pedágio. É o que vai acontecer, É, né? O que vai acontecer. As pessoas vão adentrar o município para não pagar o pedágio. E nós, enquanto morador, enquanto munícipe, eu, no caso, representante popular, não posso permitir isso. Por quê? Porque o Estado não mostra a contrapartida. Olha, isso vai acontecer, mas olha os benefícios que o município e a região terá. Então, nesse sentido, nós tomamos essa atitude de interromper essa audiência com a esperança de que a Artesp fosse realizar uma outra audiência, porque essa não foi. Mas não aconteceu, ela deu andamento, como se estivesse tudo bem. E aí, só para destacar como o nosso posicionamento foi visto como um posicionamento positivo, nós já tivemos agora protocolado na Assembleia um projeto de lei do deputado Caio França para oficializar, criar um rito de como deve proceder uma audiência pública. Nós tivemos uma solicitação do deputado Tenente Coimbra solicitando uma nova audiência mas os políticos da região estão envolvidos tentando... E porque eles entenderam que o posicionamento da Artesp foi equivocado. O não diálogo, a falta de debate, ela enfraquece a democracia. Isso não pode ocorrer. Nós estamos falando de algo que não tem cabimento. Um projeto dessa magnitude e eles não ouvirem os maiores interessados. Eu estou falando aqui, me permita o desabafo pessoal, até como morador que sou há 30 anos da região da CESP, minha esposa ela é comerciante, pagar pedágio todo dia para ir trabalhar. E aí a gente pede que o governo do estado tenha essa sensibilidade. Vereador Hugo, prefeito, vereadores, povo de Itanhaém, nós vamos colocar o pedágio então em tal local, porque ali o impacto será menor para o munícipe. E mais, nós teremos construção de marginais, passagens de níveis. Nós temos um exemplo. Precisa ter uma contrapartida, o bom exemplo, né? Tem que ser copiado. É a Via Expressa Sul. É um exemplo que a gente tem que copiar, mas não se falou nada. Então a gente espera
que, através dessas ações, o governo do estado esteja sensível a entender que a praça de pedágio no quilômetro 326,3, próximo do trevo da CESP, não é viável. Agora, há muitos anos atrás, vereador, na cidade de Florianópolis, na rodovia que liga a cidade às praias do litoral norte, foi cogitado se colocar um pedágio lá. E na época a população se manifestou porque muita gente mora nas praias e fazia exatamente esse deslocamento. Perfeito. E existiu a possibilidade dos munícipes não pagarem o pedágio. Isso poderia ser uma possibilidade de acontecer em Itanhaém? Eu vejo com total clareza que sim. Veja, esse exemplo que você está trazendo, Roberto, é perfeito. Vamos discutir. Olha, mas então uma isenção para o morador, porque nós estamos falando no meio, então não tem como. É uma possibilidade, só que o que nós queríamos? A oportunidade. Tivemos essa oportunidade no dia 26. Eu mesmo deixei esse questionamento junto ao secretário Rubens Cury, da isenção, por exemplo, para o morador. Ou então um acesso via marginal, passagens de níveis. A gente tem um problema muito grande na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, porque ela corta o município de Itanhaém. E os moradores, no qual eu me incluo lá do morro, têm uma grande dificuldade no seu acesso para o lado praia, porque acaba utilizando apenas as rotatórias disponibilizadas, né, construídas pelos DR, que são bem difíceis, são bem precárias, entendeu? Então, assim, era a oportunidade, no nosso entendimento, de sanar uma série de problemas. Mas, até agora, não tivemos nenhum posicionamento do governo do estado no sentido de, olha, fiquem tranquilos, o estado de São Paulo está olhando por Itanhaém. Na minha opinião, desta forma, não está. Importante dizer que a cidade de Itanhaém apoiou o governador João Dória, né? Sim, e eu falo aqui com muita tranquilidade em relação a isso, porque nós defendíamos, nós acreditávamos num governo do estado mais presente do que já era, entendeu? Anteriormente. E, lamentavelmente, eu não tenho compromisso com o erro, não está acontecendo, porque nós estamos envolvidos com o pedágio. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de falar. O governador João Dória anunciou 40 DDMs logo no início da sua gestão. Itanhaém é a única cidade da Baixada Santista que não possui uma DDM. Tem uma reivindicação protocolada há anos na Secretaria Estadual e estarei cobrando novamente o governo do estado que nesse anúncio seja, então, disponibilizado um importante equipamento de defesa para a mulher para o município de Itanhaém. Quero destacar que já estive com o diretor Dr. Manuel Gatto e que deu parecer favorável, deixando claro, mais uma vez, que falta apenas uma vontade política e nós queremos, inclusive, utilizar esse canal para falar, governador João Dória, vamos instalar uma delegacia da mulher em Itanhaém? Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o pedágio na Padre Manuel da Nóbrega e sobre esse assunto eu converso com Hugo de Lalo, presidente da Câmara dos Vereadores de Itanhaém. Vereador, o senhor acha que a população de Itanhaém vai ter força suficiente para impedir a colocação dessa praça de pedágio nesse local que está sendo proposto pela Artesp? Olha, Roberta, uma pergunta interessante porque eu posso me enquadrar nesse questionamento. Eu acho que a população tem força para tudo. Entretanto, a sua pergunta me dá a oportunidade de deixar claro uma coisa. Itanhaém, no sentido a Câmara de Vereadores, o prefeito da cidade, nós não temos como impedir isso. É uma iniciativa do governo do estado. A Câmara não tem poder de votar nada a favor, contrário. Então, o que a gente pretende? E aí eu faço, sim, um clamor aqui a toda a sociedade para que nós busquemos de todas as formas convencer o governo do estado a rever esse posicionamento do pedágio naquele local. Eu acho que todas as manifestações são positivas e devem ocorrer sempre com muito respeito. O senhor acredita que a cidade pode perder turistas por conta do pedágio? Eu acho que não, mas eu estou no campo do achismo, eu acho que não, porque as nossas belezas, a nossa cidade, ela supera as adversidades. Eu acho que para o munícipe
não será positivo, não será benéfico naquele local. Como é que o senhor considera, diante de tudo isso que aconteceu, a atitude da Artesp de validar essa audiência que foi cancelada e avançar com o projeto de concessão? Eu considero com total falta de respeito, porque eu imagino você, eu vou dar o exemplo aqui, Roberta, me permite até falar de uma forma mais coloquial, assim, enfim. Eu vir aqui na sua casa, falar, olha, eu vou falar tudo que eu bem entendo e você Fica não vai quieta. poder abrir a boca. Eu acho isso desrespeitoso. Então, eu acho que ela faltou com respeito naquela oportunidade e depois validando o que não tem validade alguma, demonstra uma arbitrariedade. E, eu volto a dizer, essas iniciativas dos deputados demonstram isso. Então, eu acho que foi, no mínimo, desrespeitoso. Quero acreditar que foi de forma isolada, que por algum motivo, enfim, mas que isso tem que ser revisto. Ok, vamos torcer então por um desenrolar positivo em relação a isso, Com né, certeza, vereador? Muito com obrigada certeza. pela sua participação, pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada que não vai ser fácil. Muito obrigado, é um prazer e a gente está à disposição. Um forte abraço a todos. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, a gente se vê, até mais.